Ele entrou na escola e viu uma menina sozinha segurando uma lancheira fechada. Quando ela finalmente abriu e mostrou o que tinha dentro, não era comida. Era algo que fez esse bilionário chorar na frente de todos. Luiz Carvalho não estava acostumado com escolas públicas. Sua rotina envolvia reuniões em salas com vista para a cidade, almoços em restaurantes caros e negociações que movimentavam milhões. Mas naquela manhã estava sentado numa cadeira desconfortável da Escola Municipal Esperança, ouvindo a diretora Carmen falar sobre goteiras no teto e falta de verbas para reformas básicas. O contraste era brutal. Paredes descascadas, ventilador barulhento girando devagar, cheiro de merenda escolar misturado com giz. Nada daquilo se parecia com os ambientes corporativos que frequentava. A visita fazia parte de um projeto de responsabilidade social que sua empresa estava desenvolvendo. Luiz havia construído um império no setor de tecnologia, mas ultimamente sentia um vazio que dinheiro não preenchia. Os assistentes sugeriram investir em educação como forma de melhorar a imagem pública da companhia. Ele topou, mais por obrigação que por vontade real. Achava que ia ser só mais uma apresentação chata com números e gráficos. Estava errado. Carmen falava sobre índices de evasão escolar quando o sinal tocou anunciando o horário do lanche. O barulho foi instantâneo. Crianças saíram das salas como um enxame de abelhas, gritando, correndo, empurrando umas às outras na direção do refeitório. A diretora sorriu com paciência de quem já viu aquela cena milhares de vezes. Desculpe a interrupção, Sr. Carvalho. É sempre assim nesse horário. Sem problema, faz parte. Luiz olhou pela janela da sala, observando o pátio se encher de movimento. Meninos jogando bola improvisada com garrafa PET. Meninas pulando corda feita com elástico velho. Professores tentando organizar filas para a distribuição da merenda. Tudo muito simples, muito diferente do mundo dele. Estava prestes a voltar a atenção para Carmen quando algo chamou sua atenção. No canto mais afastado do pátio, embaixo de uma árvore sem folhas, uma menina pequena estava sentada sozinha. Não brincava, não corria, não conversava com ninguém. Apenas ficava ali, parada, segurando uma lancheira com as duas mãos. A postura dela era estranha. Parecia estar protegendo aquele objeto como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quem é aquela menina? Luiz perguntou, apontando discretamente. Carmen olhou pela janela e suspirou. Ah, é a Manuela. Sempre fica sozinha no recreio. Por quê? Não sabemos ao certo. Ela é bem quietinha. Não se mistura com as outras crianças. Algo no jeito da menina incomodou Luiz. Não era normal uma criança daquela idade ficar isolada enquanto todas as outras se divertiam. Ele continuou observando. Manuela olhava em volta com cuidado, como se estivesse checando se alguém estava prestando atenção nela. Segurava a lancheira contra o peito, mas não abria. Ela não vai lanchar? Olha, Sr. Carvalho, cada criança tem seu ritmo. Algumas são mais tímidas. A resposta não convenceu Luiz. Aquilo não parecia timidez. Parecia outra coisa. Algo mais profundo. A menina tinha nos olhos uma tristeza que não combinava com a idade. Crianças deviam ser alegres, barulhentas, cheias de energia. Aquela ali parecia carregar um peso que não devia existir em alguém tão pequeno. Posso ir até lá conversar com ela? Carmen hesitou. Bem, tecnicamente não seria apropriado sem autorização dos pais. Só vou perguntar se está tudo bem. Nada demais. A diretora concordou meio sem jeito. Luiz saiu da sala e desceu as escadas em direção ao pátio. Quanto mais se aproximava da menina, mais percebia detalhes que o incomodavam. A roupa dela estava limpa, mas surrada. Tênis com buracos nas laterais. Cabelo preso com elástico comum de dinheiro. Nada disso era problema em si, mas somado ao isolamento e àquela expressão triste, formava um quadro preocupante. Oi, ele disse parando a alguns passos de distância para não assustar. Manuela levantou os olhos assustada. Imediatamente abraçou a lancheira com mais força, como se alguém fosse tirar dela. Não precisa ter medo. Só vim saber se você está bem. A menina não respondeu. Apenas olhou para ele com olhos arregalados. Luiz percebeu que ela estava tremendo levemente. Não era medo comum. Era algo diferente. Algo que vinha de dentro. Meu nome é Luiz. Vim visitar a escola hoje. E você, como se chama? Silêncio. Tudo bem se não quiser falar.
Mas posso sentar aqui? Manuela olhou ao redor procurando alguém, provavelmente alguma professora. Quando não viu ninguém por perto, apenas encolheu os ombros. Luiz entendeu como permissão e se sentou no chão ao lado dela, tomando cuidado para não amassar o terno caro. Que lancheira bonita! Posso ver? A reação foi imediata. Manuela puxou a lancheira ainda mais para perto do corpo, balançando a cabeça com vigor. Tudo bem, tudo bem. Não precisa mostrar se não quiser. Luiz ficou quieto por alguns segundos. Observou as outras crianças comendo pão com salsicha que a escola distribuía. Algumas trocavam lanches que traziam de casa. Conversavam, riam, faziam bagunça. Vida normal de criança. Menos para Manuela, que continuava ali, sozinha, segurando aquela lancheira como se a vida dependesse disso. Você não vai comer nada? A menina balançou a cabeça. Não está com fome. Outro silêncio. Mas dessa vez, Luiz viu algo que o fez apertar o peito. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Manuela. Ela limpou rapidamente com a manga da blusa, mas não foi rápido o suficiente. Naquele momento, a professora Mariana se aproximou. Era uma mulher de meia idade, com expressão cansada de quem trabalha demais por pouco reconhecimento. Senhor Carvalho, a diretora pediu para vir buscá-lo. Claro, já estou indo. Ele se levantou limpando a calça. Olhou para Manuela mais uma vez. A menina tinha abaixado a cabeça, escondendo o rosto. Segurava aquela lancheira como se fosse a única coisa que tinha no mundo. E talvez fosse mesmo. Professora, posso fazer uma pergunta? Claro. A Manuela sempre fica sozinha assim? Mariana suspirou. Sempre. Desde que chegou aqui no começo do ano. E ninguém fez nada? O que poderíamos fazer? Ela não reclama de nada. Não dá trabalho. É uma aluna exemplar, na verdade. Mas ela está sozinha, claramente infeliz. Senhor Carvalho, com todo respeito, temos mais de 400 alunos nesta escola. Não conseguimos dar atenção individualizada para cada um. A resposta era justa, mas não mudava o fato de que aquela criança estava sofrendo em silêncio. Luiz sentiu uma pontada de raiva. Raiva de um sistema que deixava crianças passarem despercebidas. Raiva de si mesmo por viver numa bolha onde essas realidades não existiam. Obrigado, professora. Ele começou a caminhar de volta para o prédio, mas algo o fez parar e olhar para trás. Manuela continuava no mesmo lugar, embaixo da árvore seca. Mas agora tinha feito algo diferente. Tinha aberto a lancheira. Só uma fresta. O suficiente para olhar dentro sem que ninguém mais visse. E naquele instante, Luiz viu algo que o fez congelar. Viu a expressão no rosto da menina mudar completamente. Viu os olhos dela se encherem de lágrimas que não conseguiu segurar. Viu os ombros pequenos tremerem. E viu ela fechar a lancheira rapidamente, como se tivesse visto algo doloroso demais para suportar. Algo estava muito errado ali. E Luiz sabia que não ia conseguir simplesmente voltar para o escritório e esquecer aquela cena. Algo naquela menina havia tocado uma parte dele que estava adormecida há anos. Uma parte que conhecia dor, que conhecia fome, que conhecia o que era ser invisível para o mundo. Ele tinha que descobrir o que estava dentro daquela lancheira. Tinha que entender por que uma criança de 6 anos chorava escondida no canto de um pátio de escola. E, mais importante, tinha que fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Porque se tinha uma coisa que Luiz Carvalho aprendeu na vida, foi que ninguém merece sofrer sozinho, principalmente uma criança. E aquela menina estava claramente sofrendo. Luiz não conseguiu tirar aquela cena da cabeça. Voltou para o escritório, tentou se concentrar nas reuniões, assinou contratos, respondeu e-mails. Mas a imagem da menina sozinha embaixo daquela árvore voltava toda hora, os olhos cheios de lágrima, a lancheira apertada contra o peito, aquele jeito de quem carrega um segredo pesado demais para a idade. 3 dias se passaram e a inquietação só aumentou. Luiz tentou convencer a si mesmo que não era problema dele, que havia instituições responsáveis por cuidar daquilo, que ele já fazia sua parte pagando impostos e investindo em projetos sociais. Mas nada disso acalmava o aperto no peito que sentia cada vez que lembrava da menina. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Cancelou todas as reuniões e dirigiu até a Escola Municipal Esperança sem avisar ninguém. Chegou no horário do recreio de propósito. Estacionou do outro lado da rua
e ficou observando o pátio de longe. Queria ver a situação com os próprios olhos novamente. Queria ter certeza de que não tinha imaginado ou exagerado na cabeça. E lá estava ela, Manuela, no mesmo lugar de antes, embaixo da mesma árvore seca, sozinha enquanto dezenas de crianças corriam e brincavam ao redor. A cena era ainda mais triste na segunda vez. Porque agora Luiz sabia que não era coincidência. Aquilo era rotina. Aquela menina vivia isolada todos os dias e ninguém fazia nada. Ele saiu do carro e atravessou a rua. O portão da escola estava aberto como sempre ficava no horário do recreio. Entrou sem pedir permissão. Alguns professores o reconheceram da visita anterior e acenaram. Luiz acenou de volta, mas não parou para conversar. Tinha foco em uma coisa só. Caminhou devagar em direção à árvore. Manuela estava de costas. Não o viu se aproximando. E foi nesse momento que Luiz testemunhou algo que o fez parar no meio do caminho. A menina olhou ao redor, checando se alguém estava observando. Quando achou que estava sozinha, abriu a lancheira devagar. Muito devagar. Como se estivesse abrindo algo sagrado. Luiz ficou escondido atrás de uma coluna, observando. Queria entender o que estava acontecendo antes de interferir. Manuela tirou algo de dentro da lancheira. Não era comida. Era um papel dobrado. Um bilhete. Ela desdobrou com cuidado, como se aquilo fosse a coisa mais preciosa do mundo. E começou a ler. Mesmo de longe, Luiz viu o momento exato em que as lágrimas começaram a escorrer. Viu os ombros pequenos tremerem. Viu a menina abraçar aquele papel contra o peito. Aquilo não era só tristeza. Era dor. Dor pura de uma criança que não deveria conhecer esse tipo de sofrimento. Luiz se aproximou devagar. Não queria assustá-la de novo. Quando estava a poucos passos, disse suavemente: "Oi, Manuela." A menina se virou num pulo, escondendo o papel rapidamente dentro da lancheira, os olhos arregalados de susto, o rosto molhado de lágrima que tentou secar rápido com a manga da blusa. "Não precisa esconder. Não vim brigar." Manuela não respondeu. Apenas ficou olhando para ele com aquela expressão de bicho acuado. "Lembra de mim? Vim aqui semana passada. Meu nome é Luiz." A menina assentiu levemente com a cabeça, mas continuou em silêncio. "Posso sentar?" Ela olhou ao redor novamente, procurando alguma professora. Quando não viu ninguém prestando atenção, deu de ombros. Luiz sentou no chão ao lado dela, ignorando completamente o fato de estar sujando um terno que custava mais que o salário de muita gente. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Luiz não queria forçar nada. Sabia que tinha que ir devagar. Ganhar a confiança dela antes de fazer perguntas. "Você sabe," ele começou olhando para o céu. "Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, também ficava sozinho no recreio." Manuela virou o rosto para ele pela primeira vez, demonstrando interesse. "É verdade. Eu era bem quieto. Não gostava de brincar com as outras crianças." "Por quê?" A voz dela saiu baixinha, quase um sussurro. "Porque tinha vergonha." "Vergonha de quê?" Luiz hesitou. Não planejava contar aquilo, mas algo naquela situação pedia honestidade. Pedia verdade. Vergonha de não ter as mesmas coisas que os outros tinham. Roupa bonita, material escolar novo, lanche gostoso. Manuela baixou a cabeça. Luiz percebeu que havia tocado num ponto sensível. "Mas sabe o que descobri quando cresci?" A menina balançou a cabeça. "Que ninguém liga para essas coisas. O que importa de verdade é o que temos aqui dentro," disse apontando para o próprio peito. "E aqui?" apontou para a cabeça. Manuela ficou pensativa por um momento. Mexeu na lancheira nervosamente. "Posso te perguntar uma coisa?" Luiz disse gentilmente. "Depende." "O que tem dentro da sua lancheira?" A reação foi imediata. Manuela abraçou a lancheira com força e balançou a cabeça. "Tudo bem. Você não precisa me mostrar se não quiser. Mas posso te contar um segredo?" A menina olhou para ele curiosa. "Quando eu era criança, minha mãe também colocava bilhetes na minha lancheira." Os olhos de Manuela se arregalaram. "Como você sabe que eu tenho bilhete?" "Porque vi você lendo agora há pouco." Ela baixou a cabeça envergonhada. "Ei, não tem nada de errado nisso. Minha mãe fazia a mesma coisa quando não tinha comida para colocar no lanche." Manuela levantou o rosto rapidamente. Havia algo diferente nos olhos dela agora. Reconhecimento. Como se tivesse encontrado alguém que finalmente entendia.
Sua mãe também escreve bilhete? Ela perguntou baixinho. Escrevia, há muito tempo. O que ela escrevia? Luiz sentiu um nó na garganta. Fazia anos que não pensava naquilo. Coisas parecidas com o que sua mãe deve escrever. Que me amava, que ia melhorar, que não era para ficar triste. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Manuela. É isso mesmo que minha mãe escreve. Posso ver o bilhete? A menina hesitou. Olhou para a lancheira. Olhou para Luiz. Olhou para as outras crianças brincando longe dali. Finalmente, com mãos trêmulas, abriu a lancheira e tirou o papel dobrado. Estendeu para Luiz sem dizer nada. Ele pegou com cuidado, como se estivesse segurando algo frágil que podia quebrar a qualquer momento. Desdobrou devagar. A letra era simples, um pouco tremida, escrita claramente com pressa. Mas a mensagem era devastadora na sua simplicidade. Minha filha querida, perdoa a mamãe por hoje não ter nada. Mamãe te ama muito. Logo tudo vai melhorar. Beijos, mãe. Luiz teve que fazer força para não deixar a própria emoção transbordar. Aquelas palavras eram quase idênticas aos bilhetes que sua mãe escrevia décadas atrás. A mesma dor, a mesma esperança desesperada, o mesmo amor lutando contra a impossibilidade. Há quanto tempo você recebe esses bilhetes? Ele perguntou, devolvendo o papel para ela. Manuela guardou o bilhete com cuidado dentro da lancheira. Faz um tempo. Semanas? Ela balançou a cabeça. Meses? Assentiu levemente. Luiz sentiu a raiva subir. Não raiva da mãe da menina. Raiva da situação. Raiva de um mundo onde crianças passavam fome enquanto outras jogavam comida fora. Raiva de estar tão distante daquela realidade que levou dias para se dar conta do óbvio. Manuela, você quer que eu ajude você e sua mãe? A menina olhou para ele com desconfiança. Como? Ainda não sei exatamente, mas quero tentar. Posso? Minha mãe disse que não pode aceitar ajuda de estranho. Sua mãe está certa. Mas e se eu não for mais estranho? E se formos amigos? Manuela pensou por um momento. Amigos de verdade? De verdade? Amigos ajudam um ao outro? Sempre. A menina ficou em silêncio processando aquilo. Finalmente perguntou. Você promete que não vai contar para ninguém sobre o bilhete? Prometo. E promete que não vai fazer minha mãe ficar com vergonha? Prometo. Manuela respirou fundo como se estivesse tomando a decisão mais importante da vida. A gente mora na Vila das Acácias. Casa número 83. Luiz assentiu gravemente. Obrigado por confiar em mim. O sinal tocou anunciando o fim do recreio. As crianças começaram a correr de volta para as salas. Manuela se levantou, guardou a lancheira embaixo do braço e olhou para Luiz uma última vez. Você realmente vai ajudar? Vou. Prometo. Ela assentiu e saiu correndo para se juntar à turma dela. Luiz ficou ali sentado no chão, segurando aquele endereço na memória como se fosse a coisa mais importante do mundo. Porque era. Naquele momento, tornou-se. Ele tinha acabado de fazer uma promessa para uma criança de 6 anos. E ia cumprir custasse o que custasse, porque sabia exatamente o que era viver com fome, o que era ler bilhetes da mãe pedindo desculpas por não ter comida, o que era carregar vergonha e dor num peito pequeno demais para tanto peso. E ninguém merecia viver assim, principalmente não Manuela. Luiz não conseguiu esperar nenhum dia. Saiu da escola direto para o carro com aquele endereço queimando na cabeça. Vila das Acácias, número 83. Enquanto dirigia, ligou para Rodrigo, seu assistente de confiança. Rodrigo, preciso que você investigue um endereço para mim. Agora. Claro, Sr. Carvalho. Qual endereço? Vila das Acácias, 83. Quero saber tudo. Quem mora lá, situação financeira, se tem alguma pendência legal. Entendido. Dou retorno em 1 hora. Luiz desligou e acelerou. O trânsito estava pesado, mas ele desviava dos carros com pressa que não tinha há anos. Algo naquela situação mexeu com uma parte dele que estava adormecida. A parte que conhecia fome. A parte que entendia o que era viver no limite. O celular tocou antes do esperado. 20 minutos depois. Senhor Carvalho. A voz de Rodrigo soou tensa. Consegui algumas informações preocupantes. Fala. O imóvel está registrado em nome de Marta Regina Santos. Ela tem uma filha menor. E tem 3 avisos de despejo acumulados. O último vence amanhã. O sangue de Luiz gelou. Amanhã? Sim.
Se ela não pagar até amanhã às 5 da tarde, o oficial vai executar a ordem. Quanto ela deve? 6 meses de aluguel atrasado. R$ 4.200 no total. Luiz quase riu de nervoso. R$ 4.000. Para ele, era o que gastava num jantar. Para aquela família, era a diferença entre ter casa ou viver na rua. Mais alguma coisa? Sim. A Marta trabalhou como gerente administrativa na construtora Horizonte por 4 anos. Foi demitida há 8 meses por justa causa. Acusação de desvio de recursos. Desvio de recursos? Foi o que consta no processo trabalhista. Ela entrou com recurso, mas perdeu. O juiz deu ganho de causa para a empresa. Luiz desligou processando aquela informação. Algo não fazia sentido. Uma mulher que desviava dinheiro não escreveria bilhetes pedindo desculpas para a filha por não ter comida. Não ficaria meses lutando para pagar aluguel atrasado, quando poderia ter guardado grana desviada. A história toda tinha cheiro de armação. Chegou na Vila das Acácias quando o sol começava a se pôr. O bairro era simples, casas pequenas, algumas bem cuidadas, outras nem tanto. Crianças brincavam na rua de pés descalços. Cachorros soltos latiam para o carro importado que passava devagar procurando o número 83. Encontrou a casa no meio do quarteirão. Era menor que as outras. Pintura descascada, portão enferrujado, jardim sem planta nenhuma. Mas estava limpa, organizada. Dava para ver que alguém se esforçava para manter dignidade, mesmo sem ter recurso. Luiz estacionou e desceu do carro. Alguns vizinhos pararam para olhar desconfiados. Homem de terno não era comum por ali. Ele ignorou os olhares e bateu no portão. Ninguém atendeu. Bateu de novo. Nada. Estava prestes a desistir quando uma voz feminina veio da casa ao lado. Se está procurando a Marta, ela não está. Luiz se virou. Uma senhora de uns 60 anos olhava pela janela. Cabelo grisalho, rosto marcado pelo tempo, mas olhos gentis. A senhora sabe onde ela foi? Saiu cedo hoje. Disse que ia resolver um problema importante. A Manuela ficou comigo até a hora da escola. A senhora conhece bem a família? A mulher saiu de dentro da casa e se aproximou da cerca. Conheço. Sou a Dona Teresa. Moro aqui há 30 anos. Vi a Marta chegar grávida, criar a menina sozinha, lutar para dar o melhor que conseguia. Posso fazer algumas perguntas? Dona Teresa olhou Luiz de cima a baixo, desconfiada. Você é advogado? Oficial de justiça? Não. Sou apenas alguém que quer ajudar. Ajudar como? Todo mundo diz que quer ajudar, mas ninguém faz nada de verdade. Luiz entendeu a desconfiança. A senhora tem razão em duvidar. Mas conheci a Manuela hoje na escola. Vi a situação dela. E quero fazer alguma coisa. O rosto de Dona Teresa se suavizou. Aquela menina é um amor. Não merece passar o que está passando. O que exatamente está acontecendo? A vizinha suspirou pesado. A Marta perdeu o emprego há meses. Foi acusada de roubar dinheiro da empresa. Mas eu conheço aquela moça desde que chegou aqui. Ela não roubaria nem se estivesse morrendo. A senhora tem certeza? Absoluta. A Marta é orgulhosa demais até para aceitar ajuda dos vizinhos. Já ofereci comida várias vezes e ela sempre recusa. Diz que não quer caridade. Prefere passar necessidade do que dever favor. Luiz sentiu o peito apertar. Conhecia esse tipo de orgulho. Era o mesmo orgulho que sua mãe tinha. O orgulho de quem não quer ser visto como fraco, mesmo quando está no fundo do poço. E sobre a acusação na empresa, Dona Teresa balançou a cabeça indignada. Foi tudo armação daquele homem nojento, o Ronaldo. Ronaldo? O patrão dela, ou ex-patrão. Ele ficava em cima da Marta o tempo todo, fazendo gracinha, chamando para sair, sendo inconveniente. Ela sempre recusou. Ele não gostou de levar não. A história começou a fazer sentido na cabeça de Luiz. Ele inventou a acusação? Tenho certeza. A Marta me contou que tinha um colega de trabalho que tinha inveja dela. O Ronaldo usou esse cara para forjar provas falsas. Quando ela foi se defender, já estava tudo armado. Ela tem como provar isso? Não. É a palavra dela contra documentos falsificados. Ninguém acredita em ex-funcionária contra empresário rico. Luiz sentiu a raiva ferver. Conhecia aquele tipo de gente. Gente que usava poder para destruir vida dos outros. Gente que achava que dinheiro comprava o direito de fazer qualquer coisa.
A senhora disse que ela saiu hoje cedo para resolver um problema. Que problema? Dona Teresa olhou para os lados como se estivesse checando se alguém estava ouvindo. Abaixou a voz. Ela foi tentar conseguir dinheiro emprestado. Tem um agiota aqui no bairro. Homem perigoso. Cobra juros absurdos. Mas é a única opção que ela tem para pagar o aluguel e não ser despejada. O sangue de Luiz gelou. Agiota? Ela não queria. Chorou a manhã inteira, mas está desesperada. Se não pagar até amanhã, perde a casa. E se perder a casa, perde a Manuela também. Como assim perde a Manuela? O conselho tutelar já veio aqui 2 vezes. Disseram que se ela ficar sem moradia, vão ter que levar a menina para abrigo até a situação se regularizar. Luiz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquilo não era só sobre dinheiro. Era sobre uma família sendo destruída por um sistema que protegia quem tinha poder e esmagava quem não tinha. Quanto tempo faz que ela saiu? Umas 4 horas. E não voltou ainda? Dona Teresa balançou a cabeça preocupada. Estou ficando nervosa. Ela disse que ia voltar logo, mas já está escurecendo e nada. Luiz pegou o celular e discou para Rodrigo de novo. Preciso de mais informações agora. Diga, Sr. Carvalho. Construtora Horizonte. Quem é o dono? Ronaldo Tavares, empresário conhecido. Tem 3 empresas no ramo da construção civil. Consegue o telefone pessoal dele? Consigo. Mas posso perguntar por quê? Vou ter uma conversa com esse homem. Desligou e olhou para Dona Teresa. A senhora pode ficar com a Manuela hoje à noite se a mãe dela não voltar? Claro. Mas está acontecendo alguma coisa? Espero que não. Mas se estiver, vou resolver. Luiz voltou para o carro. Tinha 2 missões agora. Primeiro, encontrar Marta antes que ela fizesse um acordo com a agiota que ia piorar tudo. Segundo, descobrir a verdade sobre o que aconteceu na construtora Horizonte e fazer justiça. Enquanto dirigia de volta para o centro da cidade, uma memória antiga voltou. Ele mesmo aos 10 anos, vendo a mãe chorando porque tinham cortado a luz, vendo ela sair de casa para pedir dinheiro emprestado para vizinhos. Voltando com as mãos vazias e os olhos vermelhos de vergonha. Ninguém tinha ajudado, ninguém tinha se importado. E sua mãe havia passado anos pagando juros absurdos para agiotas até conseguir se reerguer. Ele não ia deixar a mesma história se repetir com Marta e Manuela. Pegou o telefone que Rodrigo havia enviado por mensagem. Ronaldo Tavares, o homem que destruiu a vida de uma família inteira por ego ferido. Discou o número. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. Alô? Ronaldo Tavares? Quem quer saber? Meu nome é Luiz Carvalho. Precisamos conversar sobre Marta Regina Santos. Houve uma pausa do outro lado. Não conheço ninguém com esse nome. Claro que conhece. Era gerente na sua empresa. Você inventou acusação falsa e destruiu a vida dela. Olha aqui. Quem quer que você seja, não sei do que está falando. E se ligar aqui de novo, vou acionar meus advogados. Pode acionar. Mas antes disso, vou acionar os meus. E garanto que os meus são melhores. Ronaldo riu do outro lado. Você não faz ideia de quem está ameaçando. Faço sim. Estou ameaçando um homem pequeno que usa poder para destruir gente inocente, e isso acaba agora. Desligou antes que Ronaldo respondesse. O coração batia acelerado. Não era raiva comum. Era a raiva de quem viu gente sendo esmagada a vida toda e finalmente tinha poder para fazer algo a respeito. Amanhã ia ser um dia longo. Mas antes do sol nascer, Marta teria sua casa de volta. Manuela teria comida na lancheira. E Ronaldo Tavares ia aprender que nem todo mundo pode ser destruído sem consequências. Luiz não dormiu naquela noite. Ficou no escritório até tarde, pesquisando tudo sobre Ronaldo Tavares e a construtora Horizonte. Quanto mais descobria, mais sua raiva crescia. Ronaldo tinha histórico de processos trabalhistas. 5 funcionários nos últimos 3 anos haviam sido demitidos por justa causa, sob acusações duvidosas. Todos eram mulheres. Todas haviam recusado avanços do patrão. O padrão era óbvio demais para ser coincidência. Na manhã seguinte, Luiz acordou com o celular tocando. Era Rodrigo. Senhor Carvalho, consegui informações sobre o caso da Marta. Fala. Conversei com 2 ex-funcionários da construtora Horizonte. Ambos confirmam que as acusações contra ela foram forjadas.
Um deles até se ofereceu para testemunhar se necessário. Quem? Um rapaz chamado Felipe Santos. Trabalhou como contador na empresa por 6 anos. Foi demitido 1 mês depois da Marta por questionar as irregularidades nos registros. Luiz sentiu uma centelha de esperança. Ele tem provas? Tem cópias de documentos que mostram adulteração nos relatórios financeiros. As movimentações suspeitas foram feitas pelo próprio Ronaldo, mas ele alterou os registros para culpar a Marta. Felipe Santos se tornou testemunha-chave no processo. Seu depoimento, junto com os documentos que preservou, foi fundamental para expor o esquema de Ronaldo. Isso é suficiente para reverter a demissão dela? Mais que suficiente. É suficiente para processo criminal contra o Ronaldo. Luiz sorriu pela primeira vez desde que conheceu Manuela. Finalmente tinha munição real. Não ia apenas limpar o nome de Marta, ia garantir que Ronaldo pagasse pelo que fez. Marca reunião com meus advogados para hoje às 9. Quero tudo pronto antes do meio-dia. Entendido. Desligou e olhou o relógio. 6:30 da manhã. O oficial de justiça só ia executar o despejo às 5 da tarde. Tinha tempo, mas não podia arriscar. Precisava encontrar Marta antes. Ligou para Dona Teresa. Alô? A voz dela soou cansada. Dona Teresa, aqui é o Luiz. A gente conversou ontem. Ah, sim, lembro. Que cedo, moço. Desculpe incomodar. A Marta voltou para casa? Houve uma pausa pesada do outro lado. Voltou. Mas está diferente. Diferente como? Não sei explicar. Parece assustada. Chegou tarde da noite, entrou correndo e trancou tudo. Nem veio buscar a Manuela. A menina dormiu aqui. O estômago de Luiz se revirou. A senhora acha que ela está bem? Não sei. Tentei falar com ela hoje cedo, mas não atendeu a porta. Estou indo para aí. Não deixe a Manuela ver a mãe até eu chegar. Está acontecendo algo grave? Espero que não, mas preciso ter certeza. 20 minutos depois, Luiz estacionou em frente à casa número 83. O sol mal havia nascido, mas o bairro já estava acordado. Gente indo trabalhar, crianças indo para a escola, vida seguindo como sempre seguiu na periferia. Bateu no portão. Nenhuma resposta. Marta, meu nome é Luiz. Vim ajudar. Silêncio. Sei que está aí dentro. Por favor, abra. Não precisa ter medo. Nada. Dona Teresa apareceu na janela ao lado. Falei que ela não está atendendo ninguém. Luiz olhou ao redor procurando alternativa. Não podia invadir a casa. Mas também não podia deixar aquela mulher sozinha se estivesse realmente em perigo. Marta, ele gritou mais alto. Conheci sua filha, a Manuela. Ela me mostrou os bilhetes que você escreve. Vim dizer que você não precisa mais pedir desculpas. Vim resolver tudo. Dessa vez ouviu um barulho vindo de dentro. Passos lentos se aproximando. A porta se abriu uma fresta. Luiz viu um olho olhando por ali. Um olho vermelho, inchado, de quem chorou a noite inteira. Quem é você? A voz era rouca, quebrada. Sou Luiz Carvalho. Conheci a Manuela na escola onde você trabalha, onde trabalhava. Não trabalho mais em escola nenhuma. Não trabalho em lugar nenhum. Eu sei sobre a construtora Horizonte, sei sobre o Ronaldo, e vim dizer que vou consertar isso. A porta se abriu um pouco mais. Marta apareceu. Era uma mulher de uns 30 e poucos anos. Cabelo preso bagunçado, roupas amarrotadas, olheiras profundas. Mas dava para ver que já foi bonita, que já teve vida nos olhos. Agora só tinha cansaço. Como conhece a Manuela? Fui visitar a escola. Vi ela sozinha no recreio. Conversei com ela. Ela me contou sobre os bilhetes. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marta. Ela não devia ter contado para ninguém. Eu pedi para ela não contar. Ela só contou porque confiou em mim. E fez bem, porque agora vou ajudar vocês duas. Ninguém pode ajudar. Já perdi tudo. Amanhã vou perder minha casa também. Hoje, Luiz corrigiu. O despejo é hoje às 5. Marta desabou ali mesmo na porta. Caiu de joelhos com as mãos no rosto. Chorava desesperada. Não tenho o dinheiro. Não consegui. Tentei tudo. Luiz se aproximou devagar. O agiota? Ela levantou o rosto assustada. Como sabe? Dona Teresa me contou. Ele não quis emprestar.
Disse que eu não tenho garantia suficiente, que sou alto risco. Marta riu amargo. Até a agiota me rejeita. E isso é bom. Como assim bom? Vou perder minha casa. Não vai, porque eu vou pagar o aluguel atrasado. Marta parou de chorar. Olhou para Luiz como se ele tivesse falado em outra língua. O quê? Vou pagar os 6 meses atrasados, hoje mesmo, antes das 5 da tarde. Por quê? Você nem me conhece. Porque sei o que é passar fome. Sei o que é escrever bilhete para filho pedindo desculpas por não ter comida. E sei que ninguém merece viver isso. Eu não aceito caridade. Não é caridade. É investimento. Investimento em quê? Luiz respirou fundo. Tinha pensado naquilo a noite toda. Estou reativando o programa social da minha empresa. Preciso de alguém para coordenar. Alguém que entenda de verdade o que é precisar de ajuda. Você está contratada. Marta balançou a cabeça incrédula. Você está louco. Ninguém me contrata. Tenho registro de demissão por justa causa. Tinha. Porque meus advogados vão reverter isso hoje mesmo. Como? Tenho provas de que você foi vítima de uma armação. Tenho testemunhas. Tenho documentos. Até o final do dia seu nome vai estar limpo. E o Ronaldo vai responder pelo que fez. Marta ficou em silêncio processando aquilo. Não era esperança no rosto dela. Era descrença. Como se fosse bom demais para ser verdade. Por que está fazendo isso? Luiz hesitou. Não tinha planejado contar aquilo, mas sentiu que precisava, que ela merecia saber. Porque quando eu tinha a idade da Manuela, minha mãe também escrevia bilhetes na minha lancheira. Também pedia desculpas por não ter comida. E eu passava os recreios sozinho porque tinha vergonha de abrir aquela lancheira vazia na frente dos outros. As lágrimas voltaram. Mas dessa vez eram diferentes. Não eram de desespero. Eram de alívio, de compreensão, de encontrar alguém que realmente entendia. Ninguém ajudou a gente, Luiz continuou. Minha mãe trabalhou até quase desistir. Pagou juros absurdos. Passou fome para me dar comida. E eu jurei que se um dia tivesse condições, ia fazer diferente. Ia ajudar quem precisasse. E sua mãe? Marta perguntou baixinho. Está bem agora, aposentada, morando numa casa confortável que comprei para ela. Mas carrega até hoje as marcas daqueles anos. Marta secou as lágrimas. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisa aceitar ajuda. E a Manuela? Ela está bem? Está com a dona Teresa. Dormiu lá ontem. Ela deve estar preocupada. Está. Mas vai ficar melhor quando souber que tudo vai se resolver. Marta ficou em silêncio por alguns segundos. Finalmente assentiu. Aceito. Aceita o quê? Tudo. A ajuda. O trabalho. Tudo. Mas com uma condição. Qual? Quero trabalhar de verdade. Não quero cargo inventado só para justificar a ajuda. Quero fazer diferença. Luiz sorriu. Você já está fazendo. Sua filha está aprendendo com você o que é dignidade. O que é lutar mesmo quando tudo parece perdido. Isso vale mais que qualquer cargo. Naquele momento, uma voz fina veio da casa ao lado. Mamãe! Era Manuela. Tinha acordado e visto a mãe na porta conversando com aquele homem da escola. Marta se virou. Minha princesa. A menina correu e se jogou nos braços da mãe. Você voltou. Fiquei com medo que não voltasse. Mamãe sempre volta. Sempre. E o problema? Resolveu? Marta olhou para Luiz. Ele assentiu. Sim, minha filha. O problema vai ser resolvido. Graças a um amigo novo que a gente fez. Manuela olhou para Luiz. Nos olhos dela havia reconhecimento. Você cumpriu a promessa. Sempre cumpro. A menina soltou da mãe e correu até Luiz. Abraçou a perna dele com força. Obrigada por ajudar minha mãe. Luiz sentiu um nó na garganta. Abaixou e ficou na altura dela. Obrigado por confiar em mim. Manuela sorriu. Pela primeira vez desde que a conheceu, Luiz viu ela sorrir de verdade. E naquele sorriso havia esperança. Havia futuro. Havia vida. Dona Teresa apareceu na cerca com lágrimas nos olhos. Vou fazer café para todo mundo. Venham aqui. E pela primeira vez em meses, aquela família tomou café da manhã sem preocupação, sem bilhetes de desculpa, sem vergonha, apenas com gratidão por um estranho que se tornou anjo. 2 horas depois, Luiz estava sentado na sala de reuniões da sua empresa, rodeado por 3 advogados.
Espalhados sobre a mesa estavam documentos, cópias de processos, extratos bancários e depoimentos. A evidência contra Ronaldo Tavares era esmagadora. Senhor Carvalho, disse doutora Paula Mendes, a advogada trabalhista, com esses documentos podemos não apenas reverter a demissão da Marta, mas também processá-lo criminalmente por falsidade ideológica e difamação. Quanto tempo leva? Normalmente, meses. Mas se entrarmos com medida liminar alegando urgência, podemos ter decisão em 48 horas. Não é rápido o suficiente. Os advogados se entreolharam confusos. Como assim não é rápido? Perguntou o Dr. Fernando Costa, especialista em direito empresarial. 48 horas é extremamente rápido para a justiça. Luiz se levantou e começou a andar pela sala. Aquela mulher passou 8 meses sendo tratada como criminosa. 8 meses sem conseguir emprego. 8 meses vendo a filha passar fome. Cada hora a mais é tempo demais. Entendo sua frustração, mas existem processos legais que precisam ser seguidos. Existem, mas também existem outras formas de resolver isso. Que formas? Doutora Paula perguntou desconfiada. Luiz pegou o celular. Rodrigo, está aí? Sim, senhor. Quantos % da construtora Horizonte estão disponíveis no mercado? Houve uma pausa enquanto Rodrigo checava. 35%. O Ronaldo detém 40%. O resto está dividido entre pequenos acionistas. Se eu comprar esses 35% e convencer mais 10% dos pequenos acionistas, fico com maioria? Fica com 45 contra 40 dele. Tecnicamente sim, teria controle. Os advogados na sala ficaram boquiabertos. Senhor Carvalho, Dr. Fernando tentou intervir. Está falando de comprar uma construtora inteira só para fazer justiça. Exato. Isso vai custar milhões. Tenho milhões. E prefiro gastar ajudando quem precisa do que deixar nas mãos de gente como Ronaldo Tavares. Doutora Paula se levantou. Senhor Carvalho, posso falar francamente? Sempre. Isso não é racional, é emocional. E decisões de negócio não devem ser emocionais. Luiz olhou para ela. Sabe qual foi a melhor decisão de negócio que já tomei na vida? Qual? Quando tinha 20 anos, usei minhas economias para pagar o aluguel de uma vizinha que ia ser despejada. Ela tinha 3 filhos. Estava desesperada. Todo mundo disse que eu era louco, que nunca ia ver aquele dinheiro de volta. E viu? Não. Mas sabe o que aconteceu? O filho mais velho dela se formou em engenharia. Hoje é meu sócio na empresa. A melhor contratação que já fiz. Então não me venha falar de racionalidade quando estou investindo em pessoas. O silêncio na sala foi absoluto. Finalmente, doutora Paula assentiu. Entendi. O que precisa que façamos? Quero proposta de compra das ações pronta até às 3 da tarde. Quero reunião marcada com os acionistas para amanhã de manhã. E quero alguém investigando cada ponto fraco que o Ronaldo tenha. Ponto fraco? Todo mundo tem. Encontrem o dele. Os advogados saíram para trabalhar. Luiz ficou sozinho na sala, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. De onde estava, conseguia ver prédios comerciais, carros importados, gente bem vestida correndo para reuniões importantes. Mas sua cabeça estava na Vila das Acácias. Estava numa casa pequena onde uma menina de 6 anos finalmente podia dormir tranquila. O celular tocou. Era Rodrigo. Senhor Carvalho, consegui informações interessantes sobre o Ronaldo. Fala. Ele está com problemas financeiros. 2 empreendimentos atrasados. Fornecedores cobrando na justiça. A construtora Horizonte está tecnicamente insolvente. Luiz sorriu. Insolvente? Deve mais do que tem. Se alguém apertar agora, ele quebra. Perfeito. Então vamos apertar. Como? Liga para os 3 maiores fornecedores dele. Oferece comprar as dívidas com 20% de desconto. Dinheiro na mão hoje. Vai comprar as dívidas? Vou. E quando tiver todas na mão, vou cobrar dele de uma vez. Ou ele vende a parte dele da empresa, ou vai à falência. Rodrigo ficou em silêncio processando aquilo. Isso é cruel. Sabe o que é cruel? Destruir a vida de uma família inteira porque seu ego foi ferido. Isso sim é cruel. Estou apenas dando para ele o mesmo tratamento que ele deu para outros. Entendido. Vou começar já. Luiz desligou e voltou para a mesa de reuniões.
Abriu o laptop e começou a pesquisar cada detalhe sobre a construtora Horizonte. Projetos em andamento, funcionários, contratos, tudo. Se ia assumir aquela empresa, precisava saber exatamente com o que estava lidando. 3 horas depois, doutora Paula voltou com pilhas de papéis. Conseguimos. As ações estão à venda. Os acionistas aceitaram nossa proposta. Amanhã às 9 você tem reunião para fechar. E o Ronaldo sabe? Ainda não. Mas vai descobrir quando ver movimentação nas ações. Ótimo. Quero que descubra. Quero que sinta o chão sumindo debaixo dos pés dele. Naquele momento, o celular de Luiz tocou. Número desconhecido. Alô? Luiz Carvalho? A voz era familiar. Ronaldo Tavares. O próprio. Acabei de descobrir que você está tentando comprar ações da minha empresa. Não estou tentando, estou comprando. Pode parar com isso agora. Não vai conseguir me tirar daqui. Luiz riu. Ronaldo, você realmente não pesquisou quem está enfrentando, não é? Pesquisei. Você é empresário de tecnologia, rico, poderoso. E daí? Isso não te dá direito de destruir meu negócio. Sabe o que é engraçado? Você está falando exatamente o que a Marta poderia ter falado quando destruiu a vida dela. Mas ela não falou. Sabe por quê? Porque gente como ela tem dignidade, coisa que você claramente não conhece. A Marta mentiu, desviou recursos da empresa. Mentira, e você sabe disso. Tenho provas, tenho testemunhas, tenho os documentos originais que você adulterou. Houve silêncio do outro lado. Luiz podia imaginar o desespero tomando conta. O que você quer? Ronaldo perguntou finalmente, a voz saindo diferente, menor. Quero justiça. Quanto custa essa justiça? Não é sobre dinheiro, é sobre fazer o certo. Todo mundo tem preço. Eu não, porque já tive muito e já não tive nada. E aprendi que a única coisa que realmente importa é poder dormir de consciência limpa. Você está cometendo um erro. Não. O erro foi seu quando decidiu destruir uma família. Agora vai pagar por isso. Não pode fazer isso. Posso. E vou. Amanhã de manhã assumo o controle da sua empresa. Primeira coisa que vou fazer é recontratar a Marta, com aumento, e com pedido público de desculpas assinado por você. Nunca vou assinar isso. Vai, porque a alternativa é pior. Posso abrir processo criminal. Posso expor tudo o que você fez. Posso garantir que nunca mais trabalhe em construção civil. A escolha é sua. Ronaldo desligou sem responder. Luiz sabia que havia vencido. Homens como Ronaldo só entendiam uma linguagem: poder. E agora Luiz tinha todo o poder. Na manhã seguinte, às 9 em ponto, Luiz estava na sala de reuniões da construtora Horizonte. Os acionistas minoritários estavam todos presentes, nervosos. Sabiam que algo grande estava acontecendo, mas não entendiam exatamente o que. Ronaldo entrou atrasado. Parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. Olhos fundos, barba por fazer, gravata torta. Sentou na ponta da mesa sem cumprimentar ninguém. Vamos começar, disse o presidente do conselho. Senhor Carvalho, entendo que fez proposta para adquirir participação na empresa. Fiz. E os acionistas aceitaram. A partir de agora, detenho 45% das ações. Os murmúrios foram imediatos. Ronaldo fechou os olhos como se estivesse sentindo dor física. Além disso, Luiz continuou, comprei as 3 maiores dívidas da empresa com fornecedores. No total, 12 milhões de reais que vencem na semana que vem. Ronaldo levantou a cabeça bruscamente. Você fez o quê? Comprei suas dívidas. E agora vou exercer meu direito de cobrança. Você tem 7 dias para pagar. Ou vende sua parte da empresa para mim, ou declara falência. Isso é extorsão. Não, é negócio. Aprendi com os melhores. Com gente como você. O presidente do conselho tentou mediar. Senhores, vamos conversar com calma. Não há nada para conversar, Luiz interrompeu. Minha proposta é simples. Ronaldo vende a parte dele por valor justo de mercado, sai da empresa e assina documento reconhecendo que Marta Regina Santos foi injustamente acusada. Nunca vou assinar isso. Então prepare seu advogado, porque os 12 milhões vencem em 7 dias, e não vou prorrogar nenhum dia. Ronaldo se levantou furioso. Você vai se arrepender disso. Não, quem vai se arrepender é você.
Toda vez que lembrar que destruiu uma família inteira por orgulho ferido. Ronaldo saiu batendo a porta. Os outros acionistas ficaram em silêncio. Finalmente um deles perguntou: Senhor Carvalho, posso saber por que está fazendo isso? Podem, e devem saber. Luiz respirou fundo. Porque uma menina de 6 anos não merecia passar fome por causa da maldade de um homem. E porque se tenho poder para fazer diferença, vou usar. A reunião terminou com Luiz oficialmente como maior acionista da construtora Horizonte. 3 dias depois, Ronaldo assinou a venda de sua parte e o documento de retratação. Não tinha escolha. Era isso ou perder tudo. Marta foi recontraída, com cargo melhor, salário triplicado e pedido formal de desculpas registrado em cartório. Sua ficha foi limpa. Seu nome restaurado. Sua dignidade devolvida. E Manuela finalmente teve lancheira cheia. Não de comida apenas, mas de esperança. Luiz achava que tinha vencido. 3 dias depois de assumir o controle da construtora Horizonte, acordou com o celular explodindo de notificações. Eram dezenas de mensagens, chamadas perdidas, alertas de notícias. Algo estava muito errado. Abriu o primeiro link que Rodrigo havia enviado. Era uma matéria do maior portal de notícias da cidade. Bilionário usa influência para perseguir empresário. Luiz Carvalho é acusado de abuso de poder em caso de vingança pessoal. O sangue dele gelou. Clicou na matéria completa. A reportagem pintava Luiz como vilão. Dizia que ele tinha usado recursos ilimitados para destruir um empresário honesto apenas porque uma ex-funcionária problemática havia mentido para ele. Citava fontes anônimas. Mostrava documentos que comprovavam as acusações contra Marta. Documentos falsos, mas convincentes. O telefone tocou. Era a doutora Paula. Senhor Carvalho, viu as notícias? Vi. Como isso aconteceu? O Ronaldo agiu rápido. Contratou empresa de relações públicas. Está espalhando versão dele antes que a verdade apareça. Temos as provas. Temos testemunhas. Temos. Mas ele chegou primeiro na mídia. E primeira impressão é o que fica. Luiz desligou e ligou para Rodrigo. Marca entrevista coletiva. Hoje. 12h. Senhor Carvalho, não seria melhor esperar? Deixar os advogados resolverem? Não. Isso não é sobre processos. É sobre reputação. A minha e a da Marta. 2 horas depois, estava no escritório lendo mais matérias que iam surgindo. Todas pintavam o mesmo quadro. Bilionário mimado perseguindo empresário trabalhador. Algumas até sugeriam que Luiz tinha envolvimento pessoal com Marta e estava fazendo aquilo por ciúmes. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhor Luiz? Era a voz de criança. Manuela. O coração dele disparou. Manuela, está tudo bem? Tem gente na escola falando coisas ruins sobre o senhor. E sobre minha mãe. Luiz fechou os olhos. Que tipo de coisas? Disseram que minha mãe é mentirosa, que o senhor está fazendo coisa errada. Os meninos ficaram rindo de mim. A raiva que Luiz sentiu naquele momento foi diferente de tudo que havia sentido antes. Ronaldo não tinha apenas atacado ele, tinha atacado uma criança de 6 anos. Manuela, escuta bem o que vou te dizer. Nada disso é verdade. Sua mãe não é mentirosa. E vou provar isso para todo mundo. Promete? Prometo. A menina desligou. Luiz ficou segurando o celular tentando controlar a emoção. Rodrigo entrou na sala. Senhor Carvalho, temos um problema maior. Maior que isso? O Conselho Tutelar recebeu denúncia anônima contra a Marta. Dizem que ela está usando a filha para conseguir dinheiro. Que está expondo a menina a situações inadequadas. Isso é ridículo. É, mas eles são obrigados a investigar. E com toda essa repercussão negativa, Luiz se levantou. Cadê a Marta? Ela sabe disso? Está em casa, recebendo ligações de repórteres o dia inteiro. Vou até lá. 20 minutos depois, Luiz batia na porta da casa número 83. Marta abriu com olhos vermelhos de tanto chorar. Você viu as notícias? Não era pergunta. Vi, e vim dizer que vamos resolver isso. Resolver como? Estão me chamando de mentirosa no país inteiro. Minha filha está sofrendo bullying na escola. O Conselho Tutelar quer investigar se sou mãe adequada. Marta, você não entende, ela gritou, a voz saindo desesperada.
Eu não tenho dinheiro para advogado, não tenho influência, não tenho nada. A palavra dele vale mais que a minha, sempre valeu. Luiz segurou os ombros dela. Não, não mais. Porque agora você tem alguém do seu lado que vai lutar até o fim. Por quê? Por que está fazendo isso? Nem me conhece de verdade. E sua mãe? Luiz hesitou. Era hora de contar a verdade completa. Porque quando eu tinha 7 anos, minha mãe foi acusada de roubar no trabalho. O patrão dela inventou a história porque ela recusou se envolver com ele. Perdeu o emprego. Ninguém mais quis contratar. E eu passei fome. Muita fome. Marta parou de chorar e olhou para ele. Minha mãe nunca conseguiu limpar o nome dela. Trabalhou em subempregos o resto da vida. Passou anos sem que ninguém soubesse a verdade. E eu carreguei essa raiva por anos. As lágrimas escorreram pelo rosto de Luiz. Não vou deixar a mesma coisa acontecer com você e com a Manuela. Sua mãe passou décadas carregando essa injustiça, sem nunca ter recebido as desculpas que merecia. Mas hoje ela finalmente tem paz, sabendo que estou usando minha história para ajudar outras famílias. Marta abraçou Luiz. Ficaram ali parados no meio da sala pequena daquela casa humilde. 2 estranhos unidos pela mesma dor, pela mesma injustiça. O que vamos fazer? Ela perguntou baixinho. Vamos para a entrevista coletiva. Você, eu e a verdade. Tenho medo. Eu sei, mas não pode deixar o medo vencer. Sua filha está te olhando, está aprendendo com você o que fazer quando a vida bate forte. Marta secou as lágrimas. Está certo, vamos fazer isso. 12:00 em ponto, a sala de conferências do Hotel Plaza estava lotada. Jornalistas, fotógrafos, câmeras de televisão. Todos queriam ouvir a versão de Luiz Carvalho sobre o escândalo que tomava conta da cidade. Luiz entrou primeiro. Logo atrás, Marta. E para surpresa de todos, Manuela também. A menina segurava a mão da mãe com força. Os murmúrios foram imediatos. Ninguém esperava ver a criança ali. Luiz se aproximou do microfone. Respirou fundo. Obrigado pela presença de todos. Sei que circulam muitas versões sobre o que aconteceu entre mim e o Sr. Ronaldo Tavares. Vim aqui trazer a verdade. E apontou para uma tela atrás dele. Apareceram documentos, extratos bancários, e-mails, tudo comprovando a armação contra Marta. Estas são provas irrefutáveis de que Marta Regina Santos foi vítima de falsificação de documentos. O Sr. Ronaldo Tavares adulterou registros financeiros para culpá-la por desvios que ele mesmo cometeu. Os jornalistas começaram a fotografar freneticamente. Mas isso não é sobre dinheiro. Não é sobre empresa. É sobre uma mãe que foi destruída porque recusou avanços inadequados de um superior. É sobre uma criança que passou meses vendo a mãe escrever bilhetes, pedindo desculpas por não ter comida. Luiz pegou um papel do bolso. Era o bilhete que Manuela tinha mostrado para ele no primeiro dia. Este é um dos bilhetes que esta menina de 6 anos recebia no lugar de lanche. Enquanto isso, o homem responsável pelo sofrimento dela jantava em restaurantes caros. A sala ficou em silêncio absoluto. Fui acusado de perseguição, de abuso de poder. E sabem o que é engraçado? Essas mesmas pessoas que me acusam nunca perguntaram sobre o abuso de poder que o Sr. Ronaldo cometeu. Nunca investigaram quantas outras funcionárias ele destruiu. Um jornalista levantou a mão. Sr. Carvalho, qual sua relação pessoal com a Sra. Marta? Nenhuma. Conheci ela há 1 semana, mas sei o que é ver injustiça acontecendo e não fazer nada. Minha própria mãe sofreu a mesma situação, e eu não vou ficar quieto vendo história se repetir. Outro jornalista perguntou, a Sra. Marta vai processar o Sr. Ronaldo? Foi Marta quem respondeu. Aproximou-se do microfone com a voz tremendo, mas firme. Vou, não pelo dinheiro, mas pela verdade, porque minha filha precisa crescer sabendo que mentira não vence, que quando a gente está certa, tem que lutar. Manuela puxou a blusa da mãe. Marta abaixou para ouvir. A menina sussurrou algo. Marta hesitou, mas assentiu. Minha filha quer falar. Os jornalistas ficaram chocados. Ninguém esperava aquilo. Marta levantou Manuela para que ela alcançasse o microfone. A menininha olhou para todas aquelas pessoas e disse com voz fina, mas clara. Minha mãe é a pessoa mais corajosa do mundo. Ela nunca mentiu. E o tio Luiz está ajudando porque é bom.
não porque quer alguma coisa. A sala explodiu em flashes. Aquela imagem ia estar em todos os jornais amanhã. Uma criança de 6 anos defendendo a mãe na frente do país inteiro. Luiz sentiu o peito apertar. Olhou para Marta, que chorava abraçada com a filha. Olhou para os jornalistas, que finalmente pareciam entender a dimensão real daquela história. Não era sobre negócios. Nunca foi. Era sobre dignidade. Era sobre uma família lutando contra um sistema que protegia os poderosos e esmagava os fracos. E pela primeira vez, os fracos estavam vencendo. A coletiva de imprensa mudou tudo em questão de horas. O vídeo de Manuela defendendo a mãe viralizou. Milhões de visualizações. Compartilhamentos por todo o país. Comentários de apoio inundando as redes sociais. A opinião pública virou completamente. No dia seguinte, Ronaldo Tavares foi convocado para depor. As provas apresentadas por Luiz eram irrefutáveis. Documentos adulterados, testemunhas, registros bancários que mostravam exatamente como ele havia arquitetado tudo. Não havia mais para onde correr. Uma semana depois, Luiz estava no escritório quando Rodrigo entrou com notícias. Senhor Carvalho, o Ronaldo assinou acordo. Vai pagar indenização completa para a Marta. Pedido público de desculpas. E está sendo investigado criminalmente por fraude. Meses depois, Ronaldo seria condenado a 2 anos em regime semiaberto e ao pagamento de indenizações que totalizaram mais de R$200 mil às vítimas. E as outras funcionárias? 3 já entraram com processos também. Com as provas que temos, todas vão ganhar. E ganharam. Nos meses seguintes, as 3 receberam indenizações completas e tiveram seus nomes limpos. Luiz assentiu satisfeito. Justiça estava sendo feita. Mas havia algo mais importante que precisava resolver. Rodrigo, prepara a documentação do programa social que conversamos. Quero lançar oficialmente mês que vem. Já está pronto, falta só a coordenadora assinar. Ótimo! Marca a reunião com a Marta para hoje à tarde. 3 horas depois, Marta entrava no escritório de Luiz pela primeira vez. Olhou ao redor impressionada. Janelas enormes com vista para a cidade. Móveis elegantes. Tudo tão diferente da realidade dela. Senta, por favor. Luiz apontou para a poltrona confortável. Marta sentou na beiradinha, ainda desconfortável com aquele ambiente. Trouxe você aqui para conversarmos sobre o programa social. Sim, você mencionou que eu seria coordenadora, mas ainda não entendo direito o que vou fazer. Luiz abriu uma pasta e mostrou para ela. Vamos atender famílias em situação de vulnerabilidade, principalmente mães solo que precisam de oportunidade. Vamos oferecer capacitação profissional, ajuda com moradia, apoio psicológico, creche para as crianças. Os olhos de Marta se encheram de lágrimas. Tudo isso? Tudo. E você vai liderar, porque ninguém entende melhor essas famílias do que quem viveu na pele. Não sei se estou preparada para tanta responsabilidade. Está. Você criou uma filha sozinha, enfrentou acusações falsas, lutou quando todo mundo dizia para desistir. Se isso não é preparo, não sei o que é. Marta secou as lágrimas. Quando começo? Semana que vem. Mas antes disso, tem algo que preciso te mostrar. Luiz se levantou e foi até o cofre. Abriu e tirou de lá um envelope amarelado. Voltou e entregou para Marta. O que é isso? Abre. Ela abriu com cuidado. Dentro havia um bilhete velho, escrito à mão com letra trêmula. Meu filho querido. Mamãe pede desculpas por hoje não ter nada para comer. Mas amanhã vai ser melhor. Mamãe te ama muito. Nunca esquece disso. Marta olhou para Luiz sem entender. Foi o último bilhete que minha mãe escreveu para mim. Guardo há 30 anos. Por quê? Para nunca esquecer de onde vim. Para nunca esquecer o que ela passou. E principalmente, para nunca esquecer de ajudar quem precisa. Marta devolveu o bilhete com reverência. Ela ficaria orgulhosa de você. Espero que sim. Mas sabe de quem tenho certeza que está orgulhosa? Você. Eu. Sua filha, a Manuela. Ela viu você lutar. Viu você não desistir. Viu você enfrentar o mundo inteiro e continuar de pé. Isso vale mais que qualquer diploma. As lágrimas voltaram. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio. De esperança. De recomeço. 2 meses se passaram. O programa Recomeçar foi lançado oficialmente. Marta como coordenadora, ajudada por equipe de assistentes sociais, psicólogos, professores. Na primeira semana,
300 famílias se inscreveram. Em um mês, chegaram a 1000. Luiz visitava o projeto toda semana. Via mães que antes não tinham esperança, agora planejando o futuro. Via crianças que passavam fome, agora brincando felizes. E via Marta transformada, segura, confiante, realizada. Numa tarde de sexta, Luiz foi buscar uns documentos no projeto quando viu Manuela brincando no espaço Kids que haviam montado. A menina não estava mais sozinha. Tinha outras crianças ao redor, riam juntas, compartilhavam brinquedos. "Tio Luiz!" Ela gritou correndo para abraçar ele. "Oi, pequena, está se divertindo?" "Muito! Fiz um desenho para o senhor." Ela correu buscar e voltou com papel todo colorido. Era desenho de 3 pessoas. Uma mulher, uma menina e um homem de terno. "Somos nós!" Ela explicou animada. "Mamãe, eu e você, minha família nova." Luiz sentiu o peito apertar. Abaixou para ficar na altura dela. "Manuela, eu não sou da sua família." "É sim. Família não é só quem mora junto. É quem cuida da gente." A simplicidade daquela frase dita por criança de 6 anos tocou algo profundo em Luiz. Era verdade. Família era quem escolhia ficar, quem escolhia ajudar, quem escolhia amar. Você tem razão. Somos família. Manuela sorriu e voltou correndo para brincar. Luiz ficou ali parado olhando aquela cena. Lembrou da primeira vez que viu ela, sozinha, triste, segurando lancheira vazia. Agora estava rodeada de amigos, rindo, vivendo como criança devia viver. Marta apareceu ao lado dele. "Incrível, não é?" "O quê? Como tudo mudou tão rápido. Há 3 meses eu estava prestes a perder tudo. Hoje estou ajudando centenas de famílias. Você merecia essa chance." "Não, eu precisava dessa chance. Assim como todas essas mães aqui. E você deu isso para nós." Luiz balançou a cabeça. "Não dei nada. Apenas abri portas. Vocês que tiveram coragem de atravessar." Ficaram em silêncio observando as crianças brincando. "Posso te fazer uma pergunta?" Marta quebrou o silêncio. "Claro. Por que realmente fez tudo isso? E não me venha com história de responsabilidade social ou projeto empresarial." Luiz respirou fundo. "Porque passei a infância inteira sendo invisível. Ninguém via meu sofrimento. Ninguém se importava. E quando vi a Manuela sozinha naquele pátio, segurando aquela lancheira, foi como olhar para mim mesmo há 30 anos. E sua mãe? Ela está bem agora?" "Está. Mora numa casa confortável. Não passa necessidade. Mas carrega até hoje o peso daqueles anos. A vergonha de ter sido acusada de algo que não fez. Você deveria trazê-la aqui. Mostrar o que está fazendo." Luiz sorriu. "Já trouxe. Na semana passada." Ela chorou vendo tudo isso. Disse que finalmente entende por que tudo aconteceu daquele jeito. "Como assim?" Ela disse que se não tivéssemos passado por aquilo, eu não teria virado a pessoa que sou. Não teria sensibilidade para ver dor dos outros. Não teria vontade de ajudar. Marta assentiu pensativa. "É verdade. Minha filha também vai crescer entendendo isso. Que às vezes a gente passa por coisas ruins para poder ajudar outros que estão passando pelo mesmo." Naquele momento, todas as crianças começaram a cantar parabéns. Era aniversário de uma menina que acabara de chegar no projeto. Bolo simples, salgadinhos, refrigerante. Nada muito elaborado. Mas a felicidade no rosto daquelas crianças não tinha preço. Manuela soprou a vela junto com a aniversariante mesmo não sendo festa dela. Luiz riu vendo aquela cena. "Sabe qual o melhor investimento que já fiz?" Ele disse para Marta. "Qual?" "Parar aquele dia na escola e perguntar se uma menina estava bem. Porque a partir daquele momento, tudo mudou. Não só para vocês. Para mim também." "Como assim para você?" "Eu tinha tudo. Dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas estava vazio. Ia para casa e não sentia nada. Acordava e não via propósito. Até conhecer vocês. E agora? Agora acordo todo dia sabendo que cada decisão que tomo pode mudar a vida de alguém. Que cada real que ganho pode se transformar em comida na mesa de uma criança. Em dignidade para uma mãe. Em esperança para uma família." Marta segurou a mão de Luiz. "Obrigada. Por tudo. Obrigado você. Por me ensinar que riqueza de verdade não está no banco. Está aqui." Apontou para o coração.
As crianças correram para eles pedindo para brincar. Luiz se juntou. Brincou de pega-pega. Contou histórias. Riu como não ria há anos. E percebeu que aquilo ali era sucesso de verdade. Quando a noite chegou e todos foram embora, Luiz ficou sozinho no projeto olhando as paredes. Fotos de famílias atendidas, desenhos de crianças, cartas de agradecimento. Cada uma representava vida transformada. Pegou o celular e ligou para a mãe. Oi, filho, tudo bem? Tudo, mãe. Só liguei para dizer que te amo. Eu também te amo. Aconteceu algo? Não, só queria agradecer. Agradecer o quê? Por ter me ensinado que desistir nunca é opção, que dignidade não se compra, e que amor é maior que qualquer dificuldade. Houve silêncio do outro lado. Depois, voz embargada. Você se tornou o homem que sempre sonhei que fosse. Aprendi com a melhor. Desligou e olhou pela janela. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo. Mas ali dentro, naquele espaço pequeno, estava acontecendo revolução silenciosa. Famílias sendo reconstruídas, sonhos sendo recuperados, vidas sendo transformadas. E tudo tinha começado com um bilhete numa lancheira vazia. Luiz sorriu sozinho. Finalmente entendia que o verdadeiro sucesso não se mede por quanto você tem, mas por quantas vidas você toca, por quantas pessoas você ajuda, por quanto amor você espalha. E se tinha uma coisa que ele tinha aprendido naquela jornada, era simples. Nunca subestime o poder de parar, observar e perguntar se alguém está bem. Porque às vezes, uma pergunta simples pode mudar tudo.